Vídeo 58, Impossível. 18 estratégias avançadas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Sudoku Dicas, agora com cara nova, graças à contribuição da minha filha Isis, que é designer gráfica. Escolhi um Sudoku praticamente impossível para iniciar a nossa nova série. Favor comentar o que acharam da nova apresentação e aproveitem para se inscrever no canal. Impossível porque exige 18 técnicas avançadas para poder ser desvendado. Um verdadeiro desafio digno de fundir a cuca de qualquer um. Tente resolvê-lo sozinho e aposto que irá me odiar. Aqui estão 26 pistas dadas. Parece fácil? Copio numa folha de papel, arrumo uma caixa de lápis de cor, um apontador, uma borracha, um punhado de rascunho e uma dose extra de paciência. Só 2 casas disponíveis no bloco 6, anotar lá. Próximo candidato é o 2, e há muitas casas disponíveis, não anotar. Candidato 3, só 2 vezes na grade, e em bilocação, só no bloco 4. Candidato 4, solução de B5 é 4. No bloco 1, excluído de B3, restaram 2 casas. Também no bloco 6 pode ir para 2 casas. Candidato 5, só 2 possibilidades nos blocos 2 e 6. Anotar. Candidato 6, 2 possibilidades no bloco 7. Fazem para apontador que define que a solução de A1 é 6 e solução de B8 é 6. 2 casas no bloco 5. Candidato 7, 2 casas nos blocos 3 e 5. Candidato 8, só 2 casas no bloco 5. Candidato 9, solução de F2 é 9, e 2 casas no bloco 8. Encontrado 4 soluções e alguns pares apontadores. 2 é o último candidato oculto para a casa amarela. Atualizar o candidato 2. Para apontador com 2 no bloco 1, define solução de E2 é 2. E no bloco 6, o 2 vai para D8. No bloco 9, pelo cruzamento de linhas por colunas, só restou 2 casas para o 2. Linha D em verde, o 4 só poderá ir no bloco 6. Solução de D9 é 4. Restaram 2 casas para os candidatos 3 e 8. Linha F, faltam os candidatos 1 e 8. Bloco 4, a casa amarela pode abrigar os candidatos 1, 3, 8. Bloco 5, destacado em verde, completar as casas amarelas. Em castor, exclusões por cruzamentos. Casas já definidas em azul. Bloco ativo em verde, casas amarelas a completar, exclusão em castor. Coluna 5 verde, faltam 4 casas. Par 3, 7 já definido. As casas amarelas podem comportar 1, 2, 3 e 7. Um 7 descartado de A5, 2 descartado de J5. Bloco 2, A5 já definido. As casas amarelas podem abrigar os candidatos 1, 2, 3, 5 e 9. Exclusões pelos candidatos das casas castor. Bloco 8. Só com os candidatos 4, 5, 8. Podemos excluir o 1 da coluna 4 pelo par apontador do bloco 2. Outras exclusões em castor. Bloco 3. Contém os candidatos 1, 2, 4, 6. Faltam os candidatos 3, 5, 7, 8 e 9. Exclusões pelos cruzamentos de linhas e colunas. Bloco 1 só com 3, 6. Faltam 7 candidatos. Considere os cruzamentos com os candidatos em castor para fechar o bloco 1. O bloco 7 tem 3 candidatos, 2, 5 e 9, e faltam 6 candidatos. Considere os cruzamentos em castor para fechar o bloco 7. Por fim, o bloco 9, que contém só o candidato 6. Exclusão proporcionada pelos castores. Não importa o caminho que você utilizou para chegar até aqui. Deste ponto em diante, você só passará se conhecer estratégias avançadas. Esse Sudoku irá nos oferecer 18 pontos de enrosco, e este é só o primeiro deles. X-Cycle ou Círculo X, baseado em um só candidato formando um círculo fechado. Como é só com um único candidato, iremos colorir a casa que contém nosso candidato. Esse círculo X será baseado no candidato 9. Imagine que o 9 de B3, casa amarela, exista. Então o 9 de A3 não vai existir. Vou colocar ele
então no conjunto lilás. Olha a linha A. Em A6 o 9 terá que existir, então colocarei no conjunto amarelo. Na coluna 6 não pode haver nenhum outro 9. Então, em H6, não havendo aquele 9, vou pintar a casa de lilás. No bloco 8 tem que haver o 9, e não sendo em H6, terá que estar em J4. Na linha J, havendo esse 9 na casa amarela, não poderá haver outro 9 nesta linha, muito menos em J9, lilás então. Na coluna 9 teremos o 9 e ele irá para B9. Casa B9 será amarela. Quando afirmo que B3 é 9, chego à conclusão que haverá um outro 9 nesta linha, na casa B9. 2 candidatos 9 na mesma unidade. Esta suposição é impossível. Conclusão: B3 não é 9. Excluir 9 de B3. Segunda estratégia avançada: Grouped X-Cycle ou círculo X agrupado. É igual ao exemplo anterior, a diferença é que vamos considerar duas casas alinhadas funcionando como uma só, agrupadas. Vamos ver na prática como é isso. Círculo X, um só candidato. Aqui será com o candidato 8. Siga a construção do círculo. Vamos considerar que em C1 haja um 8, amarelo. Aí não vai haver outro 8 na coluna 1, então F1 será lilás. O 8 da linha F tem que ir para F8. F8 será amarelo. Existindo um 8 em F8, não haverá mais nenhum 8 na coluna 8. Então, no bloco 3, não vai haver um 8 nas duas casas lilazes. Estas estão agrupadas. Aí, no bloco 3, o 8 tem que ir para a casa amarela. Deu zebra. Se digo que C1 é 8, vou descobrir que, obrigatoriamente, C7 também será 8. 2 candidatos na mesma unidade, na linha C. Posso excluir a possibilidade de C1 ser 8. Então, você viu que é exatamente a mesma estratégia usada no círculo X. Só um pequeno detalhe foi que A8 mais C8 funcionaram como se fosse uma única casa, agrupada. Excluir o 8 de C1. Nossa terceira estratégia avançada: cadeia alternada de inferência. Vamos construir a cadeia. Aqui não é X, significa que não será com um só candidato. No bloco 3, o 7 aparece em bilocação, C8 e B8. Vamos supor que ele não exista em C8, vermelho, então existirá em B9, azul. Não poderá existir em outra casa da coluna 9. Assim, em G9, o 7 será vermelho e o 5 será azul. Como já temos um 5 na coluna 9, a casa E9 terá um 5 vermelho e o 8 azul. Na linha E, não existindo aquele 5 vermelho, terá que haver um outro 5 e ele terá que ir para a casa E7, azul, vai existir. Havendo esse 5 em E7, não vai haver mais nenhum candidato nesta casa. Assim, o 1 de E7 será vermelho, não vai existir. Na linha E tem que haver um 1 e obrigatoriamente terá que ir para E3. O 1 de E3 será azul, existirá. Na coluna 3 não pode haver mais nenhum 1, então o 1 de B3 será vermelho, obrigando que aquele 7 de B3 exista, sendo colocado então no conjunto azul. Quando tentei excluir o 7 de C8, chego à conclusão que não posso excluir ele de C8. Solução de C8 é 7. Remover 7 das casas rosas. Para excludente 5,9 no bloco 3, reduzir 5,9 dentro do bloco. Como 5,9 também está alinhado na linha B, excluir o 5 azul aço e o 9 rosado. Única casa para o 5, remover ele das casas rosas. Promover o 7, excluir das casas rosas. O 4 só pode ir para as casas em destaque na linha G e coluna 8, excluir o 4 redundante das casas rosas. 4 só na casa amarela. Quarta estratégia avançada: simples colorido ou cadeia simples. Um só candidato em casas de bilocação, só 2 vezes na unidade, unidos por link fortes. Esse exemplo é baseado no candidato 1. Veja que o 1 é excludente
na coluna 1, no bloco 4, na linha E, no bloco 6 e na coluna 8. Havendo algum candidato 1 que possa ver uma casa verde e outra amarela, esse candidato será excluído. Aqui destaquei duas casas contendo o candidato 1, que consegue ver os dois conjuntos. Eles serão excluídos. Quinta estratégia avançada, Swordfish. Um só candidato em distribuição excludente em 3 unidades, agrupadas 3 a 3. Consegues localizar? Veja que o candidato 1 é excludente. Coluna 1, coluna 5 e coluna 7. O candidato 1 só aparece 2 vezes em cada coluna. Excludente em colunas, excluir em linhas. O candidato 1 pode ser excluído das 3 casas rosas. Sexta estratégia avançada. São 3 candidatos, 3, 8, 9, que disputam 3 casas não alinhadas. O que temos aqui? Falou XYZ Wing, acertou na mosca. Pivô, casa trivalor, em castor. E 2 alas coloridas. Eliminar quem? O candidato comum das 2 alas, aqui o candidato 8. Qual será a casa-alvo? Uma casa que esteja no bloco do pivô e que possa ver o pivô e as 2 alas. Bloco 9 em destaque. Veja que dentro desse bloco, o 8 tem que ir para a linha J, excluir outros 8 desta linha. Agora a nossa 7ª estratégia avançada. Consegue identificar do que se trata? Temos 4 casas destacadas e 4 candidatos, 3, 6, 8 e 9, não alinhados. Se estivessem alinhados, teríamos uma quadra excludente, ocupando 2 blocos. Que padrão é esse? Isto é uma quadra dobrada, Bandquad, ou WXYZ Wing, extensivamente abordado nos vídeos 31 e 32, só WXYZ Wings. Vamos nominar as casas. Pai, casa da dobra, bloco 8 com a linha J, em castor. Mãe, casa bivalor, conterá o W, candidato restrito ao bloco 8. W é 6. E o Z, candidato não restrito. Z é 3. Filhas, vem o pai. No máximo, uma vê a mãe. Casas-alvo. Pode ser observada por todas as casas do WXYZ que contenham o Z. Vamos eliminar o Z, candidato não restrito, da casa-alvo, J5. Que padrão é esse? Bem, este padrão nunca tinha sido abordado nos meus vídeos. Se trata de um subset exclusion, ou aligned pair exclusion, exclusão de subconjunto ou exclusão por par alinhado. Mas vou deixar esse spoiler para o nosso próximo vídeo, já que este vídeo está ficando muito longo. Fica o convite para você conhecer exclusão por subconjunto no nosso próximo vídeo. Abraços!